Era de madrugada, no Monte Tepeac. A colina, envolta na neblina fria do amanhecer, testemunhava o peso no coração de um homem simples. A fé provada, não no clamor das multidões, mas no silêncio da dúvida. Juan Diego trazia em si a memória de um encontro celestial, a visão de uma senhora de luz que se dizia mãe de todos. Ela lhe pedira algo impossível, que um templo fosse erguido ali, naquele lugar esquecido. Mas quem acreditaria em um humilde indígena? A memória da senhora era doce, mas o mundo dos homens era duro e cético. Dentro de um cômodo austero diante do bispo, a palavra de Juan Diego soou frágil. A autoridade eclesiástica, com o peso da responsabilidade em seus ombros, escutou com paciência, mas o coração humano pede confirmação. Uma história tão extraordinária precisava de mais do que a simples palavra de um homem bom. Era preciso um sinal, uma prova irrefutável de que o céu havia de fato tocado a terra. O pedido era justo, mas para Juan Diego soou como uma montanha ainda mais alta a escalar. Como poderia ele, um ninguém, exigir um sinal da rainha do céu? A dúvida, antes uma sombra, agora parecia uma muralha. Desanimado, ele deixou a cidade e considerou abandonar a missão. O medo do ridículo e a incerteza o levaram a evitar o caminho do Tepeac. Mas o céu tem seus próprios caminhos. Preocupado com seu tio doente, Juan Diego contornava um monte para buscar ajuda quando a senhora apareceu novamente em seu caminho. Seu rosto não trazia reprovação, apenas um acolhimento terno que desarmava qualquer medo. Ela perguntou sobre sua pressa, sobre sua aflição. Juan Diego, com o coração aberto, confessou sua angústia e sua pequena artimanha para evitá-la. A resposta dela foi um bálsamo. Não estou eu aqui, que sou tua mãe? Não estás sob minha sombra e proteção? Ela o assegurou da cura de seu tio e o enviou novamente ao bispo. Mas, e o sinal? A senhora sorriu e o instruiu a subir ao topo do monte, um lugar árido e pedregoso, e colher as flores que lá encontraria. Subir foi um ato de pura obediência. O vento gelado cortava seu rosto e o terreno era inóspito. Não havia motivo para flores crescerem ali, especialmente em pleno inverno. Mas quando a mãe fala, até a dúvida aprende a escutar. E lá, no cume desolado, a maravilha. Brotando entre as pedras, uma profusão de rosas de castela, perfeitas, orvalhadas, exalando um perfume que não pertencia àquele lugar. Não foi um espetáculo, foi misericórdia. Com um espanto reverente, Juan Diego começou a colhê-las, uma por uma, o milagre se desdobrando em suas mãos. Com cuidado, ele as juntou em sua tilma, o manto rústico de fibra de agave, que o protegia do frio. Aquele tecido simples agora carregava um sinal real, um segredo entre ele e o céu. De volta à presença do bispo, o silêncio era denso. Os guardas o haviam feito esperar, zombando de sua insistência. Agora, diante da autoridade, Juan Diego se preparou. Ele contou sobre o novo encontro, sobre a promessa e sobre o sinal que trazia. Então, com um gesto simples, ele abriu sua tilma. As rosas de castela, frescas e perfumadas, rolaram pelo chão, um tapete impossível de cor e aroma. Por um instante, todos olharam para as flores, atônitos, mas o verdadeiro milagre estava por vir. No tecido áspero da tilma, onde as rosas haviam repousado, uma imagem começava a se formar, não com tinta, não por mãos humanas. Era ela, a Virgem, com traços indígenas, as mãos postas em oração. Seu manto azul esverdeado era um céu salpicado de estrelas. A túnica rosada, presa por um cinto escuro que indicava sua gravidez, trazia a promessa de uma nova vida. Sob seus pés a lua crescente e um anjo a sustentá-la. O espanto se transformou em veneração. Lágrimas silenciosas correram pelo rosto do bispo, que caiu de joelhos. O sinal não era apenas para um homem, era para uma nação inteira. No lugar do silêncio, nasceu um templo. Na dúvida, floresceu a fé, e na tilma de um homem humilde, o céu deixou seu retrato. No amanhecer gelado de dezembro de 1531, sobre o Vale do México, a história se preparava para um encontro silencioso e transformador. Era um tempo de mundos que se chocavam, de impérios que caíam, e de uma nova fé que brotava em terra antiga. E naquele lugar, o céu escolheu descer não em palácios, mas em um monte humilde chamado Tepeac. Deus visita os pequenos. Um homem do povo, um indígena simples, que havia abraçado o cristianismo. Sua vida não era feita de grandes feitos, mas de pequenos passos firmes na terra fria. Cada manhã, antes que o sol se impusesse sobre as montanhas, ele caminhava quilômetros. Seus pés, calçados em sandálias rústicas, conheciam bem aquele caminho poeirento.
Suas mãos, calejadas pelo trabalho, seguravam um rosário de sementes. Ele não buscava a glória, apenas a palavra de Deus. Na catequese, era um homem comum, com uma fé nascente, caminhando em direção à instrução e à missa. Sua respiração formava pequenas nuvens no ar gélido, um ritmo constante de devoção silenciosa. Mas naquela manhã de 9 de dezembro, algo quebrou a rotina. Ao passar pelo sopé do Monte Tepeac, um som deteve seus passos. Então, uma voz, clara e feminina, o chamou com ternura, pelo seu nome Juanito Anuan Dieguito. Não era um trovão, nem um sussurro do vento. Era um chamado pessoal, íntimo. Ele olhou para o topo do monte. A dúvida deu lugar à curiosidade, e a curiosidade se transformou em atração. Seus pés, que antes seguiam um caminho reto, agora se desviavam, subindo a colina em direção àquele chamado inexplicável. O mundo ao redor parecia silenciar. E lá, no cume, envolta numa luz suave que não ofuscava, estava ela, uma jovem senhora, de traços nobres e indígenas. Sua aparência era de uma donzela de sua própria gente. Estava de pé, com as mãos postas em oração. Sua túnica era rosada, bordada com flores delicadas. Sobre ela, um manto azul esverdeado, salpicado de estrelas douradas, como o céu noturno. Uma fita escura em sua cintura indicava que estava grávida. Esperava um filho. Seu rosto não transmitia poder, mas uma serenidade e uma compaixão infinitas. Ela se apresentou com palavras simples e diretas. Disse ser a sempre Virgem Maria, a mãe do verdadeiro e único Deus por quem se vive. O céu falava na língua do povo. A mãe se aproximava. Seu pedido era tão grandioso quanto sua presença era humilde. Ela desejava que, naquele exato lugar, uma pequena casa sagrada, um templo, fosse construído. Um lugar onde ela pudesse mostrar e dar todo o seu amor, sua compaixão, seu auxílio e sua defesa. Aquele pedido, feito com ternura materna, carregava o peso de uma missão imensa. Para aquele homem simples, a tarefa parecia impossível. Como ele, um pobre indígena, poderia convencer as autoridades a construir um templo? Mas a fé começa com um vai. A senhora Wu encarregou de levar sua mensagem ao bispo na cidade do México. E assim, o homem comum se tornou o mensageiro do céu. Com um coração dividido entre a alegria do encontro e o peso da responsabilidade, Juan Diego desceu o monte e caminhou até o palácio episcopal. O ambiente era sóbrio, austero. A autoridade eclesiástica, representada pelo bispo Juan de Zumarraga, era uma figura imponente. Juan Diego, com sua simplicidade e suas roupas rústicas, parecia pequeno naquele salão. Ele contou tudo o que viu e ouviu, com a sinceridade que lhe era própria. O bispo o ouviu com paciência, mas com uma cautela evidente. A história era extraordinária, talvez bela demais para ser verdade. Sem dispensá-lo bruscamente, ele prometeu pensar no assunto e pediu que Juan Diego voltasse em outra ocasião. Ao sair do palácio, o rosto de Juan Diego era um mapa de emoções conflitantes. A esperança lutava contra a dúvida. A alegria do chamado divino se misturava com o primeiro gosto amargo da incredulidade humana. Ele era apenas um homem pequeno diante de uma missão gigantesca, mas aquele era apenas o começo. O céu havia plantado uma semente no Tepeac, e ela estava destinada a florescer. Nas terras que um dia viram mundos colidirem, uma ponte se ergueu, não de pedra ou de madeira, mas de céu e terra. Em meio ao som de tambores e cânticos, entre o murmúrio dos conquistadores e o lamento dos conquistados, uma presença de paz começou a tecer um novo capítulo. Onde antes havia divisão e desconfiança, um sinal de unidade apareceu no horizonte, chamando todos ao mesmo lugar. No Monte Tepeac, uma casa simples começou a ser construída, não por ordem de um rei, mas pelo esforço de um povo que encontrou esperança. Cada pedra colocada, cada viga de madeira erguida, era um testemunho de fé. Ali, no topo da colina, nascia mais do que uma capela, um lugar para acolher, para ouvir as dores, para curar as feridas e para apontar o olhar para o céu. Era a casa de uma mãe, aberta para todos os seus filhos, um refúgio onde o divino tocava o humano. E então, os olhos se voltaram para a imagem sagrada. Não era uma linguagem estranha, imposta, era uma mensagem pintada com os símbolos que o povo já conhecia. O manto azul esverdeado, salpicado de estrelas, falava do Senhor. A túnica rosada, adornada com flores, falava da terra. Sua pele morena, seus traços gentis, sua postura de oração, em uma dança humilde, tudo comunicava. Não era uma deusa, mas alguém que apontava para o Deus verdadeiro. O Evangelho finalmente falava ao coração do povo, em sua própria língua,
em sua própria cultura. Uma mãe reúne o que o mundo separa. Desse encontro, brotou uma fé genuína. As pessoas vinham, não por obrigação, mas por atração. Vinham para ouvir a boa nova, para renascer nas águas do batismo. A conversão não era um ato de submissão, mas uma resposta de amor. Não é conquista, é visita. Sacerdotes e leigos, juntos, ensinavam com paciência, partilhando a luz de uma vela que nunca se apaga. Porque quando Maria aponta, Cristo cresce no coração do homem, transformando a história a partir de dentro. O tempo passou. A pequena capela deu lugar a um santuário, e a devoção transbordou do México para toda a América. Do norte a sul, milhões de peregrinos caminham, cantam e rezam. O manto de Guadalupe tornou-se um estandarte de fé e identidade para todo um continente. Ela é a padroeira, a mãe das Américas, o elo que une nações e gerações sob seu olhar de ternura. Hoje, diante da mesma imagem, o povo continua a rezar, a pedir, a agradecer. A mensagem de Tepeyac ecoa através dos séculos. Mas o que essa mãe, que uniu dois mundos há 500 anos, tem a dizer para nós, hoje? O que Guadalupe significa para o nosso tempo? A resposta está guardada em seu olhar. No Tepeyac, o céu tocou a terra, não com estrondo, mas com a delicadeza de uma mãe. O ícone de Nossa Senhora de Guadalupe não é apenas uma imagem, é uma mensagem viva, um abraço que atravessa séculos. Ela se apresenta ao mundo ferido, marcado por divisões, e se revela como a mãe de todos. Seu olhar não acusa, acolhe. Seu manto não oprime, protege. No seu rosto mestiço, povos antes inimigos se reconhecem como irmãos, filhos da mesma promessa. A mãe não abandona seus filhos. Por isso, ela é invocada como Imperatriz das Américas, do norte e sul. Milhões a chamam de mãe, sua Tilma. Um tecido rústico que deveria ter se desfeito em poucas décadas permanece intacta, como um milagre contínuo. Nela, o sol e a lua se harmonizam, as estrelas do céu se alinham. É um códice celestial, uma carta de amor escrita não com tinta, mas com flores impossíveis. Ela veio para unir, para mostrar que em Cristo não há mais estrangeiro nem escravo, mas uma única família reunida sob seu cuidado. A fé uniu que a dor espalhou. Em cada terço rezado, em cada vela acesa diante de sua imagem, essa missão se renova. Ela é a estrela da evangelização, a que nos conduz, segura e firmemente ao encontro de seu Filho, onde a dor, ela se faz presente. Guadalupe não é uma devoção de sentimentos passageiros, é esperança concreta. Ela consola para que voltemos a Cristo. Em um hospital simples, nas mãos que se unem em prece por um doente, ela está lá, no choro silencioso de quem perdeu um ente querido. Seu manto oferece abrigo. Nas mães que embalam seus filhos, vemos um reflexo do amor que ela mesma trouxe ao mundo. Ela recolhe nossas lágrimas e as transforma em força para continuar. Ela nos ensina que o sofrimento, quando unido ao de Cristo, não é o fim, mas um caminho de redenção. O céu visita para levantar. Ela nos recorda que mesmo na noite mais escura, a aurora da ressurreição já está prometida. No centro de sua mensagem está a vida. A faixa escura em sua cintura era, para os astecas, o sinal de uma mulher grávida. Ela traz em seu ventre aquele que é a vida do mundo. Por isso, a devoção a Guadalupe é inseparavelmente um chamado à defesa da dignidade de cada ser humano, desde a concepção até a morte natural. Ela nos ensina a olhar para o vulnerável, para o esquecido, para o descartado, e a ver neles o próprio Cristo. Proteger a vida não é uma bandeira ideológica, mas uma resposta de amor ao Deus que se fez pequeno e indefeso em seu seio. Em cada família que se forma, em cada criança que nasce, em cada idoso que é cuidado com ternura, o milagre de Guadalupe se perpetua. Contudo, toda consolação e toda defesa da vida perdem seu sentido se não nos levam a uma mudança interior. A verdadeira mudança começa no coração. Guadalupe é um convite radical à conversão. É o chamado a deixar para trás o homem velho e a se revestir de Cristo. É a coragem de se aproximar do sacramento da confissão, onde o perdão de Deus nos restaura. É a decisão de voltar à casa do Pai, de participar da Santa Missa, onde recebemos o próprio corpo e sangue de Jesus. É a força para perdoar quem nos feriu e para pedir perdão. Guadalupe não termina em emoção, termina em Cristo. Ela nos pega pela mão e nos conduz de volta ao único caminho que sacia a sede de nosso coração. Se você se sente pequeno, cansado ou sem saída, lembre-se, a mãe veio ao encontro dos simples. Mesmo que breve, a busca pelos sacramentos
fontes de graça, a caridade concreta, um gesto de amor ao próximo, o perdão, que liberta a alma. Nossa Senhora de Guadalupe nos aponta para Jesus, a fonte de toda a vida e de toda esperança. Caminho, persevere, você não está sozinho. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.